Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos te louvar, nós podemos te adorar, nós podemos te ofertar, Pai, podemos ter comunhão com os nossos irmãos, mas também podemos abrir a Tua Palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que no nome do Senhor Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor, Pai, falando através da minha vida aos Teus filhos. E que possa, Senhor Deus, que a Tua Palavra possa alcançar os corações abertos para poder receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Os queridos podem se sentar. Eu me lembro, há bastante tempo atrás, quando estava fazendo o Senai. O Senai era um curso para menor aprendiz. Então, esses menores aprendizes, eles estudavam juntos e trabalhavam juntos. E todos eles, quando fizeram 18 anos, queriam comprar seus próprios carros, né? E aí eu lembro que um dos meus amigos, ele tinha comprado o carro dele e a gente foi dar uma volta com ele no carro. Aí demos uma volta, na hora que ele dirigindo, né? Aí quando ele encostou, ele deu aquela acelerada e desligou o carro. Aí a gente ficou assim, né? E falou assim, cara, por que você deu essa acelerada para depois desligar o carro? Aí ele falou assim, não, porque o meu avô, quando ele ia desligar o carro, ele acelerava e desligava. O meu pai, quando ele ia desligar o carro, ele dava aquela acelerada e desligava. Ele falou assim, então eu também faço isso. E aí um outro, né, que gostava bastante de mecânica de carro, e falou assim, então, rapaz, mas o seu avô e o seu pai tinham carro carburado. E o carro carburado, você tinha que dar aquela acelerada para já deixar o combustível no jeito, para que quando você fosse ligá-lo novamente, o combustível já estivesse ali para poder ligar o carro. Senão o carro ficava, sabe quando pega, não pega, pega, não pega? Ficava desse jeito. Ele falou assim, mas o seu carro já é injeção eletrônica. A injeção eletrônica não precisa disso. Então pode desligar o carro normal, que não vai dar problema da próxima vez. Não precisa dar essa aceleradinha, você só está gastando combustível. E aí a gente foi dar uma pesquisada na internet, não é que o menino estava certo mesmo? Realmente os carros de injeção eletrônica não precisavam mais disso. Mas acontece que ele via o avô fazendo, via o pai fazendo, e ele fez também, porque era comum ele ver isso daí. E isso, se a gente for trazer para a palavra do Senhor, vários momentos, o povo de Israel ele estava com Deus, e estava com os profetas, estavam ali, os sacerdotes, e tudo dava uma bênção. De repente, eles se desviavam do caminho do Senhor, e aí eles iam para o cativeiro. E aí, quando eles estavam no cativeiro, lá, eles não tinham tempo de guardar os seus sábados, não tinham tempo de festejar, não tinham tempo de ir ao templo e fazer todas essas coisas, porque eles eram os escravos, eles tinham que trabalhar o tempo todo. E nesse trabalhar o tempo todo, numa terra vizinha, numa terra estranha, fazia com que, às vezes, eles começavam a esquecer das coisas que eles aprenderam a respeito de Deus. E aí, às vezes, acontecia que eles começavam a fazer as coisas porque eles viam os pais e os avós fazerem, mas simplesmente eles repetiam aquilo que eles viam ser feito, mas eles não faziam sabendo por que eles estavam fazendo aquilo. E aí, surgiu um rapaz, que no caso é Esdras, que nós vamos ler um pouco a respeito dele hoje, em que ele percebeu isso e ele falou assim, não, nós vamos fazer diferente. Eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras, no capítulo 7, nós vamos ler um verso dele. Olha só, Esdras capítulo 7, no verso 10, a palavra do Senhor diz assim, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Um verso pequeno, mas que mostra a decisão desse homem. Ele vê a situação e fala assim, esse povo, ou ele está perdido, ou ele está fazendo as coisas sem sentido. Então, nesse verso ele coloca, ele resolve buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. E quem era Esdras? Nesse mesmo capítulo, no verso 6,
diz assim: ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Se nós formos lembrar, escribas, a gente vê muito isso, né? Escribas, saduceu, fariseu. O escriba era aqueles doutor da lei. Antigamente não tinha máquina de xerox e também não tinha impressora para você poder ficar, eu quero uma Bíblia. Não, calma aí, já ia lá, já imprimia e entregava a Bíblia para a pessoa. Naquele tempo era assim, eu quero uma Bíblia. Então tá bom, daqui 1 ano você volta aqui que nós vamos escrever. E aí tinha que escrever desde o Gênesis, ia indo, ia escrevendo letra por letra, até que acabava e entregava para a pessoa. E esse homem, ele era um escriba, ou seja, a vida dele era reproduzir a Bíblia. Era isso que ele fazia. Lembrando a Bíblia que eles tinham na época, que não é a Bíblia que nós temos hoje. Muito bem, ele resolve tomar uma decisão. A decisão, no caso, é buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor. É isso que ele resolve fazer. Percebemos que ele teve um coração disposto a buscar a verdade. Ele não estava interessado naquilo que a tradição dos judeus faziam, ou naquilo que ele ouviu alguém falar que fazia. Ele falou assim, não, eu vou ler lá na Bíblia mesmo, vou ver o que está dizendo aqui, o que o Senhor tem para mim aqui. E aí isso fez com que ele comece a levar o povo a fazer as coisas do Senhor com sentido, não simplesmente fazer. E às vezes, o que acontece conosco é que a gente vem para a palavra, a gente vem para Cristo e a gente está no fogo, né? Nós estamos animados, nós estamos daquele jeito. E aí a gente vai nas reuniões, e vai nas orações, e vai no grupo pequeno, e vai nas vigílias, e vai nas coisas. Está ótimo, isso é muito bom. E a gente vai aprendendo mais do Senhor. Aí vai passando 5 anos, vai passando 10 anos, vai passando 20 anos. Aí quando passa 30 anos, aí você ainda continua nessas coisas. Mas às vezes você já pensa assim, mas por que será que eu estou aqui? Será que... E aí às vezes está na vigília ali, está orando, e aí a sua mente já começa... Estão orando e você está pensando uma outra coisa, depois fala, aí pede para você orar, você ora a mesma coisa que o outro orou, porque você não prestou atenção que ele já tinha orado sobre aquele assunto. E aí, ou então, às vezes a gente está ali pensando, mas a gente está em outra coisa. Ou às vezes a gente está aqui com o Senhor na ceia, às vezes, e a gente não pensa assim, não, calma aí, eu estou aqui por quê? Está no momento de oração, está no momento da leitura da palavra. Eu já contei esse caso uma vez, que eu fui fazer uma visita, e essa visita não é da nossa igreja, já vou deixar isso claro, porque senão o pessoal fica pensando, quem será que foi, né? Será que foi esse? Será que foi aquele? Mas não foi daqui. E aí a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, porque eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã, para fazer meu devocional. Eu falei, puxa vida, né? E aí eu disse assim, o que você leu hoje? Aí a pessoa, isso era umas 8 e pouco da noite, mais ou menos. Aí eu peguei e falei para a pessoa, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, não precisa acordar às 5 horas da manhã para fazer um devocional, porque são 8 horas da noite e você já nem lembra mais o que você leu hoje de manhã. Porque a pessoa pega e fala assim, não, eu tenho que fazer o devocional. Por quê? Porque é tradição, é regra. E aí a pessoa pega, acorda, lê, fecha, li. Mas se perguntar o que leu, então assim, é melhor você ler um trecho que seja pouco, ou que seja um pouco um outro horário, mas que aquilo faça diferença para você. Esses dias atrás, eu estava correndo para um lado e para o outro, e não deu tempo de ler um capítulo inteiro da Bíblia antes de sair. Aí eu estava lendo assim, né? E naquela correria eu falei, não, mas eu vou ler pelo menos um pouquinho eu vou ler antes de sair, depois eu leio o resto quando voltar, né? E aí na hora que eu estava lendo ali assim, e o Senhor estava falando, olha, e vocês vão construir para mim uma arca, e essa arca vai ser tanto por tanto, e vai ter uma tampa, e na tampa vai ter isso, e vai ter aquilo, com todos os detalhes, e eu lendo aquilo ali assim, aí eu falei assim, Senhor, o que o Senhor tem para falar para mim nesses versos? Eram versos curtos. E naqueles versos curtos o Senhor falou assim, está vendo? Eu pedi para o povo de Israel fazer essas coisas e tem que ser exatamente desse jeito, porque eu sou um Deus de ordem e eu sou um Deus de detalhes. Você tem vivido com ordem e você tem atentado aos detalhes? Aí eu, é verdade, né, Senhor?
E aí, beleza, falei, Senhor, muito obrigado, orei ali o Senhor e já, fui fazer as coisas que eu tinha que fazer. Mas foram poucos versos. Mas ali o Senhor falou assim, e aí, meu filho, você está vivendo as coisas com ordem? E se você está se atentando aos detalhes, porque eu me atento aos detalhes, você está se atentando também? Aí eu pensei, ou seja, são poucos versos, mas isso fez diferença para mim. Melhor do que você ler 3 capítulos e quando chegar de noite eu não lembrar mais o que leu. Mas era isso que estava acontecendo. O povo de Israel, então ele está num outro lugar, e por ele estar num outro lugar, ele começa a fazer as coisas simplesmente por fazer. Mas Esdras chama o pessoal e fala assim, não, vamos buscar o Senhor, mas vamos buscar na palavra. Vamos ver, vamos fazer isso fazer sentido para nós. Vamos fazer diferentes. E em Isaías 29, no verso 13, a palavra do Senhor diz assim, e disse o Senhor, visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e os seus lábios me honram, mas o seu coração está distante de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Eu gostei dessa palavra, maquinalmente aprendeu. Às vezes eu e a minha irmã, nós vamos pegar avião para poder viajar para as coisas da conferência, dos jovens, essa coisa toda. E aí, na hora que o avião começa a sair, na hora que todo mundo está dentro do avião, e está todo mundo conversando, todo mundo batendo papo, e está todo aquele alvoroço, vai viajar, para onde você vai, e aquela coisa toda. Mas na hora que o avião começa a sair de verdade, você só vê o pessoal fazendo o sinal da cruz, tudo tal, porque o pessoal fala assim, ai meu Deus do céu, será que esse avião vai cair? E o pessoal só fazendo o sinal da cruz, fazendo essas coisas todas. Por quê? Porque eles estão com medo de acontecer alguma coisa na viagem, então eles estão se benzendo ali para que o negócio dê certo. Então, às vezes, nós fazemos coisas por fazer. Do tipo, se eu fizer esse sinal, aí o avião não cai. Mas se eu não fizer o sinal, o avião pode cair. Mas aquilo que nós fazemos para o Senhor tem que ser de coração, tem que fazer sentido para nós. Não pode ser um mero sinal, um mero ritual, como diz aqui na palavra do Senhor, que maquinalmente aprendeu. Às vezes nós fazemos algumas coisas, por quê? Porque a gente aprendeu que tem que ser daquela forma. Mas por que tem que ser daquela forma? Ou está fazendo sentido para você em fazer aquilo? Em Mateus 15, 2 versos, os discípulos estavam conversando com alguns fariseus, e aí os fariseus falam assim, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Isso quem está falando são os fariseus, para Jesus. Pois não lavam as mãos quando comem. E aí Jesus respondeu, e por que vocês transgredis também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Você vê que os fariseus estavam falando assim, olha, os seus discípulos ferem a tradição dos anciãos. E Jesus fala assim, pois é, e vocês estão ferindo o mandamento de Deus, que é maior do que as tradições dos anciãos. Então, Jesus vai bem mais a fundo com eles. E, às vezes, nós nos pegamos fazendo coisas que aprendemos, que vimos fazer, mas será que aquilo está na palavra do Senhor mesmo? E se está na palavra do Senhor, aquilo você está fazendo porque você entende o porquê você está fazendo, ou você está fazendo por simplesmente fazer? Olha só, além disso, Esdras, além dele buscar na palavra do Senhor a forma como ele poderia viver, ele também estava com o coração disposto a obedecer. Porque se nós lemos de novo o versículo, ele se propôs a buscar a lei do Senhor e a cumprir a lei do Senhor. Não adianta a gente... Às vezes a pessoa fala assim, não, se eu fizer seminário, se eu estudar em tal lugar, aí eu vou conhecer bastante a Bíblia e aí vai dar certo. Mas por que você quer ter esse conhecimento? Por que você está buscando a palavra do Senhor? Se você está buscando a palavra do Senhor para que você possa entender aquilo que Deus tem para você, para que então você possa cumprir e obedecer aquilo que está lá, isso é bênção para você. Agora, se você só quer conhecer por conhecer, para falar assim, não, porque a cultura da época, porque no hebraico, porque no grego, e porque não sei o que e tal, mas isso daí, tudo que você está aprendendo, você está aplicando? Você está colocando isso diante do Senhor? Você está colocando isso no seu dia a dia? Na segunda, na terça, na quarta-feira? Dia após dia? Como que tem sido
o seu comportamento lendo a palavra do Senhor? Isso tem feito diferença ou isso está sendo somente uma leitura? Como eu disse que eu estava lendo o livro de Levítico esses dias atrás, o Senhor falou assim, então, como é que está você, meu filho? Você está seguindo os detalhes? Ou seja, um pequeno texto, mas como aplicar esse texto no meu dia a dia? Quando nós lemos a palavra do Senhor e conseguimos tirar uma aplicação daquilo para o nosso dia a dia, aquilo faz diferença para nós. E nós não esquecemos. Não vai correr o risco de chegar 8 horas da noite e esquecer do que você leu de manhã. Mas quando você simplesmente lê e fala assim, coloca aí, Senhor, mais um capítulo que eu li, hein? Até o final do ano eu vou ler tudo. E aí quando chegar e isso não fizer diferença para você, então será que está valendo a pena ou será que estamos perdendo tempo? Esdras, ele coloca no coração de, além de buscar a palavra do Senhor, ele coloca no coração de cumprir a lei do Senhor. Em Tiago, no capítulo 1, versos 22 e 25, diz assim, sede, pois, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem à palavra, atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Você vê que Tiago, ele vai direto ali, ele fala assim, leia e cumpra. Não somente leia, mas leia e cumpra. É isso que Tiago coloca isso no seu livro, e é isso que nós vemos que Esdras fez também, lá atrás. Mas além de Esdras querer buscar a palavra do Senhor, cumprir a palavra do Senhor, ele ainda se dispôs a ensinar a palavra do Senhor. E isso é interessante porque eu me lembro que é muito comum a gente vai na casa de pessoas que às vezes têm filho pequeno, né? E filho pequeno, ele não mente, ele fala o que acontece mesmo, né? Pode ter gente junto, pode não ter gente junto, eles são muito sinceros. Aliás, eles são sinceros até demais, às vezes, em que o pai fica numa situação meio constrangedora, né? Então, às vezes, você chega na casa da pessoa e o pai fala assim, olha, não pode fazer isso, porque o pastor está aqui. Aí ele fala assim, mas e quando ele não está, eu posso, sabe? Aí você fica aí o pai fica numa situação constrangedora, né? Ou então, eu estava conversando eu fui para o sul, estava conversando com um pastor amigo meu, que ele toca violão. E aí ele foi na casa de um irmão da igreja, esse pastor, ele foi foi visitar uma outra igreja nossa, e aí ele estava lá na casa desse outro pastor, com os irmãos junto, né, e ele ia tocar o violão, e ele chegou para um garoto que estava ali, que era filho de um rapaz bem espiritual, né, e falou assim, e aí garoto, fala uma música aí pro tio tocar. Aí o menino falou assim, toca aquela do Fernando Sorocaba. Aí esse pastor amigo meu olhou para o pai do menino, o pai do menino falou, nossa, tipo assim, você acha? Estava numa reunião com vários pastores e várias pessoas, e esse homem era super conceituado, o filho dele fala, toca aquela lá. Mas aí o que acontece? Por que eu estou contando esses fatos? Porque é muito comum nós queremos ensinar alguma coisa para alguém, mas nós mesmos não fazemos. A gente fala assim, olha, é importante você fazer isso. Aí a pessoa fala, tá bom, mas essa pessoa não vê você fazendo isso. Ela quer que você faça, mas você mesmo não faz. E aí, o ensino não é eficaz dessa forma. Porque a pessoa que está recebendo o ensino fala assim, para que eu vou fazer? Ele também não faz. E aí você perde autoridade quando você vai ensinar alguma coisa. Isso serve tanto para as coisas do Senhor, quanto nas coisas de trabalho, nas coisas em casa. Quando você fala assim, olha, é para comer brócolis, você tem que comer também. Porque senão, criancinha não vai querer comer o brócolis. Você vai tomar Coca-Cola e vai falar, não, você tem que beber o leite. Aí fala assim, mas por que você pode tomar Coca-Cola e eu tenho que beber o leite? Ou seja,
além de você buscar a palavra do Senhor, além de você praticar a palavra do Senhor, aí sim você pode ensinar. Agora, se você querer ensinar sem você praticar, isso daí você perde a autoridade quando você vai fazer isso. E Esdras sabia disso. Por isso que esse verso que nós havíamos lido, primeiro ele busca, depois ele pratica e por último ele ensina. Mas quantos de nós, às vezes nós lemos a palavra do Senhor, chegamos para as outras pessoas, olha, a Bíblia diz assim, você tem que fazer isso daqui. Mas será que você está fazendo também? As pessoas estão de olho na gente. E elas estão percebendo como que nós reagimos mediante as situações. Uma coisa é, chega uma pessoa aqui que vocês nunca viram e fala, olha, a palavra do Senhor diz isso, aquilo outro, e esse homem vai embora. E você nunca mais vai vê-lo. A outra coisa é o seu vizinho, que está ali do seu lado o dia todo, que ouve as gritarias durante a noite, às vezes um gritando e fala, ah lá, e é crente. Aí, ó, estão brigando de novo, e é crente. Esses que estão, ou então no trabalho, que eles estão vendo alguma coisa acontecer, como que você reage mediante as situações? Então, para que você possa ensinar, primeiro pratique. Primeiro, obedeça à lei do Senhor. Busque, obedeça e depois você fale para as outras pessoas das boas novas que Cristo tem para você, que Ele tem ensinado para você. Quando nós fazemos isso, aí sim o ensino é eficaz. Aí sim a palavra do Senhor é eficaz. Olha só que eu lembro há um tempo atrás, em que as pessoas falavam assim, não olha para mim não, olha para Jesus, não é? Não olha para os homens, olha para Jesus. É fácil dizer isso. Quando nós dizemos isso, nós tiramos a responsabilidade de nós e falamos assim, não, olha para Jesus, para mim não. Por quê? Porque eu também faço as mesmas coisas. Mas Paulo não diz isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 1, Paulo diz assim, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Então, Paulo não falava assim, olha para Jesus, não, ele fala assim, olha para mim e faça como eu faço. Gente, para a gente poder falar isso, a gente tem que estar bem, né? Para a gente poder falar dessa forma, não é verdade? Pois é, mas assim Esdras fez assim. Ele buscou a palavra do Senhor, aplicava e aí ele ensinava as pessoas. E quando ele fez isso, quando nós lemos o seu livro, nós vemos o quão grande foi essa recuperação do povo de Israel para o Senhor novamente. E para que a gente possa concluir essa meditação de hoje, nós podemos pensar no seguinte, o quanto de nós estamos dispostos a deixar essas tradições ou deixar de fazer coisas que maquinalmente nós aprendemos para nós fazermos as coisas buscando na palavra do Senhor e sabendo como que nós podemos fazer isso ou fazer aquilo. Assim como aquele meu amigo, lá quando nós tínhamos nossos 18 anos, que acelerava o carro e desligava, sem saber o porquê ele fazia isso, às vezes nós também estamos fazendo coisas em que nós não sabemos o porquê nós fazemos. Mas Esdras resolve buscar na palavra do Senhor e saber como ele poderia viver da forma como Deus havia escrito. E quantos de nós, depois de buscarmos na lei do Senhor como nós podemos viver de uma forma que o agrada, quantos de nós estamos dispostos a obedecer aquilo que nós lemos? Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa que não é crente, e aí nós estávamos num café, numa padaria, conversando, e essa pessoa falou assim, nossa, eu li tal livro, tal parte de Mateus, que bênção, né? Puxa, Jesus era um cara fantástico. Realmente, ele era fantástico, né? E aí ela começou a contar um pouco sobre o que ela estava lendo. Aí eu falei assim, então, mas tem uma outra passagem que Jesus diz isso. Aí essa pessoa falou assim, não, mas essa parte aqui eu não acredito, não. Essa parte aqui eu gostei, mas essa parte aqui não. Eu falei, então, mas é o mesmo homem que falou isso, ele também disse isso. Aí ela, não, mas você sabe como é que é? Eu aplico aquilo que é melhor para mim. Mas se nós aplicarmos o que nós achamos que é melhor para nós vamos estar seguindo o coração de Deus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. O nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele tem uma vontade. E nós temos a nossa. Se a gente lê e fala, não, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Ah, isso daqui faz sentido, eu vou fazer. Não, esse daqui não, esse aqui eu não quero. Se nós lermos a palavra do Senhor para querer escolher o que nós queremos ou não, é como se você fosse
num restaurante e falasse assim, bom, eu quero isso, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. Nós não somos os donos, nós somos os servos, nós somos os filhos, que nós temos que obedecer ao nosso Pai. E Ele dita como que nós podemos viver. E quantos de nós estamos dispostos a obedecer à lei do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador? E por último, depois de nós buscarmos a lei do Senhor, depois de nós cumprirmos essa lei, quantos de nós estamos dispostos a realmente ensinarmos as pessoas que nos rodeiam, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja com os vizinhos, quer seja na família? Mas lembre-se, primeiro busque, depois pratique, e por último, ensine, por último, fale da palavra do Senhor. Para quê? Para que isso possa fazer sentido na sua vida e assim ser eficaz na vida dessas pessoas também. Como diz o texto de Hebreus, capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra do Senhor, ela é eficaz. E como que nós estamos transmitindo essa palavra do Senhor, que é viva e eficaz? Que esse seja o convite desta manhã, para que o Espírito Santo possa estar nos alertando como nós temos vivido e como nós temos pregado esse Evangelho. Vamos baixar nossas cabeças? Como que nós temos vivido no nosso dia a dia? Temos sabido aquilo que nós temos feito, aquilo que temos falado, ou simplesmente somos meros repetidores, ou temos feito as coisas de forma máquina, de forma que autônoma, forma que a gente não consegue perceber aquilo que nós estamos fazendo? E será que nós temos buscado mesmo a palavra do Senhor? Mas esse buscar é só para falar que leu e depois nem lembrar o que leu? Ou será que o que nós temos lido tem feito realmente diferença na nossa vida? Será que a palavra do Senhor tem impactado realmente as nossas ações, os nossos pensamentos? E quando nós buscamos o Senhor e nós realmente estamos cumprindo a lei do Senhor, nós estamos ensinando as pessoas que nos rodeiam, quer sejam nossos vizinhos, quer sejam nossos familiares, quer sejam os nossos colegas de escola ou colegas de trabalho, como que nós temos vivido, como nós temos influenciado? Será que eles têm visto em nós aquilo que nós temos pregado? Ou será que eles têm visto nós pregando uma coisa, mas vivendo outra coisa? Como que tem sido o nosso dia a dia? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, por podermos ler a Tua Palavra, ver as histórias que o Senhor colocou na Tua Palavra, que fazem tanto sentido na nossa vida hoje. Quantas pessoas dizem que esse é um livro antigo, que não serve para os nossos dias atuais, mas, Senhor, as mesmas necessidades que os homens tinham naquele tempo, nós temos hoje e sempre teremos. Pai, quanto nós podemos aprender quando nós lemos a Tua Palavra e ver como nós podemos aplicar isso nos nossos dias e isso ser tão bênção nas nossas vidas. Como diz em Tiago, que diz que quando nós buscamos o Senhor e praticamos a Tua Palavra, nós somos felizes, muito felizes na nossa obra. Pai querido, perdoa-nos pelas vezes em que nós não buscamos a Tua Palavra. Perdoa-nos, Senhor Deus, pelas vezes em que nós fazemos as coisas maquinalmente, fazemos as coisas de forma repetida, sem sentido, ou por que estamos fazendo. Perdoa-nos, Pai, por as vezes em que nós buscamos até a Tua Palavra, mas nós não cumprimos a Tua Palavra. Perdoa-nos pelas vezes em que nós lemos e depois nós nem lembramos o porquê nós lemos. Nós não colocamos em prática aquilo que está escrito na Tua Palavra. Perdoa-nos, Pai, também pelas vezes em que nós transmitimos a Tua Palavra para as pessoas, mas nós não cumprimos a Tua Palavra. Em que nós falamos para as pessoas como elas devem viver, mas nós não vivemos assim. Perdoa-nos, Senhor Deus, essa hipocrisia do nosso coração. Mas que no nome do Senhor Jesus,
que o Teu Espírito Santo possa estar motivando, incentivando, queimando, fazendo arder no coração de cada um de nós a vontade de buscar a Tua palavra de verdade e cumprir a Tua palavra e ensinar a Tua palavra, para que assim nós possamos ser servos bons e fiéis para Ti, Senhor, para que possamos realmente fazermos diferença no lugar onde estivermos, para que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa ser impactante nos lugares onde nós estivermos também. Que a Tua palavra possa ser impactante para nós e impactante para as pessoas que nos rodeiam. Que no nome do Senhor Jesus, essa seja a motivação do nosso coração. Buscar a Tua palavra, cumprir a Tua palavra e ensinar a Tua palavra. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.